Bom, pessoal, então vamos aqui dar início aos comentários, né, à análise dos fundamentos da prisão preventiva previsto no artigo 512, no caput do artigo 512. Bom, o primeiro fundamento, né, justificador, que nós vamos analisar é o mais polêmico, né, a garantia da ordem pública, ou seja, a lei autoriza a prisão do indivíduo com fundamento na garantia da ordem pública, ou seja, o juiz ele poderá, em tese, aplicar uma prisão preventiva para garantir a ordem pública. Bom, e uma questão importante é nós entendemos qual o conceito de ordem pública. Afinal de contas, o que é a ordem pública? Né? O que o legislador quis dizer quando ele inseriu ali o conceito de ordem pública, né, que a prisão é necessária para garantir a ordem pública. Essa é uma questão tormentosa, é uma questão que nos provoca a várias indagações, perfeito? Bom, o grande problema é justamente isso, é a imprecisão do conceito ordem pública, a indefinição. Nós, na verdade, não sabemos, a doutrina, ela não trabalha, ela não nos explica o que é a ordem pública, certo? Há uma discussão muito grande a respeito desse conceito, porque ele é um conceito vago, ele é indeterminado e ele pode ser utilizado casuisticamente. Então, ordem pública, ela pode ser utilizada casuisticamente. Daí, então, que a doutrina diz que a ordem pública ela é, na verdade, uma grande carta na manga do juiz. Então, o juiz pode, invocando a ordem pública, decretar a prisão preventiva de qualquer indivíduo. Ou seja, se eu não tenho elementos concretos, eu digo, olha, para a garantia da ordem pública, eu decreto a prisão. E se vocês forem analisar, sem medo de errar aqui, tá? Quase que 90% ou mais das prisões preventivas, se vocês forem ler as decisões dos juízes, que por sinal são de péssima qualidade, vocês vão perceber que as prisões preventivas, em sua regra geral, elas são fundamentadas na garantia da ordem pública. Então, os juízes eles utilizam a garantia da ordem pública sempre para prender o indivíduo. E a grande questão é justamente isso, que é ordem pública. Será que a liberdade desse indivíduo é capaz de colocar em risco a sociedade, em causar uma desordem social, certo? Porque quando a gente fala em ordem pública, é importante a gente entender, então, o regular funcionamento da sociedade. Né? Vamos falar, ó, o que é ordem? A ordem é que as coisas funcionem com regularidade, que a sociedade funcione com regularidade, que as instituições, o comércio, a economia, enfim, que haja uma segurança social. Então, isso, né, nós poderíamos entender como ordem pública. Agora, é um pouco complicado você imaginar em um caso concreto um indivíduo em que a liberdade dele poderia colocar em risco a ordem pública, né? O regular funcionamento social. Isso é um pouco difícil de você imaginar num caso concreto como que a liberdade do indivíduo poderia causar isso na sociedade. Eu consigo imaginar naqueles casos onde o indivíduo é um hiper, mega criminoso, enfim, chefia organização criminosa que atua em todo o território. Então, fora essas situações, é um pouco complicado você trabalhar com esse conceito de garantia da ordem pública. Então, esse é o grande fundamento, esse é o grande crítico. Né? Uma outra questão importante quando tratamos de ordem pública é que, por muitas vezes, acabam por confundir o apelo midiático, o apelo público com ordem pública. Principalmente naqueles casos em que há uma exposição midiática muito grande, nós recebemos um apelo da sociedade, um apelo coletivo, no sentido de que seja dada respostas, né? Seja dada respostas para a sociedade. Então, por muitas vezes, os juízes, temendo uma eventual reprovação, uma eventual represália social, acabam por decretar a prisão preventiva atendendo aos anseios populistas, atendendo ali a inflamação popular. Então é importante a gente definir que o apelo midiático
a exposição midiática, né, a eventual repercussão midiática de um fato, não pode ser invocado como garantia da ordem pública para decretar a prisão preventiva de ninguém. Então, atenção. Inclusive, o próprio STF, ele já disse por mais de uma vez que o apelo midiático, que todo o contexto de exposição midiática de um determinado fato, o apelo social, ele não pode ser levado em consideração para o juiz para decretar a prisão preventiva. E o STF, no caso da Suzane von Richthofen, ao julgar um dos HCs impetrados pela defesa, o STF disse justamente isso, que o juiz não poderia utilizar o clamor público para fundamentar uma prisão preventiva. Então, nós não podemos confundir o clamor público com ordem pública, porque pode acontecer de um crime, por mais das vezes por conta da repercussão que ele tenha, ele ter um alcance midiático e isso gerar um clamor na população muito grande, no sentido de que não, nós queremos justiça, nós queremos prisão, certo? Então essas paixões que envolvem esses crimes midiáticos, eles não podem contaminar o juiz. Então, nesse momento, o juiz ele precisa estar muito sereno e muito firme na legalidade para que ele não se corrompa com o apelo midiático, com essa comoção pública, né, da opinião pública, perfeito? Então, atenção, o clamor popular, o clamor popular, o clamor público, não pode ser utilizado como fundamento para a garantia da ordem pública. Então, o juiz não pode dizer, olha, eu preciso prender para que acalme-se os ânimos na sociedade, certo? Daí, então, que o professor Auri Lopes Júnior vai dizer o seguinte, que, por mais das vezes, a garantia da ordem pública é utilizada como um antídoto para calar a sociedade, para, então, dar uma resposta, olha, ele está preso, porque seria inimaginável ele ter cometido um crime dessa gravidade e estar solto. Então é como se fosse uma resposta à sociedade. Então, todas essas interpretações, no sentido de que seria possível prisão preventiva para garantir, para acalmar o clamor público, para garantir a confiança nas instituições. Então, existem fundamentos, existem decisões judiciais fundamentando a prisão preventiva, dizendo, olha, para preservação das instituições é necessária a prisão preventiva, ou seja, dizendo o seguinte, olha, se nós não prendermos, a instituição, o Poder Judiciário vai ficar abalado, né, porque o clamor público vai colocar em xeque a eficiência do Poder Judiciário. Então, para resguardar a instituição, vamos decretar a prisão preventiva. Esse fundamento também, ele não tem o menor sentido. E aí eu gostaria aqui, pessoal, de fazer a leitura, né, de uma parte do livro do professor Auri Lopes Júnior, quando ele diz o seguinte, o clamor público, tão usado para fundamentar a prisão preventiva, acaba se confundindo com a opinião pública, ou melhor, com a opinião publicada. Há que se atentar para uma interessante manobra feita rotineiramente. Explora-se mediaticamente o determinado fato e das muitas operações com nomes sedutores e que não deixa de ser uma interessante manobra de marketing policial. Muitas vezes, com proposital vazamento de informações, gravações telefônicas e outras provas colhidas para colocar o fato na pauta pública de discussão, a conhecida teoria do agendamento. Então, aqui o que o professor Auri adverte é justamente isso, né, que por muitas vezes é explorado mediaticamente o fato para que posteriormente se justifique uma prisão preventiva. Ou seja, coloca-se então aquele fato como uma agenda do momento na mídia e esperamos que o clamor público faça o papel dele para que então o juiz possa decretar uma prisão preventiva. Vazamos informações, vazamos interceptações telefônicas, porque com isso eu terei como fundamento garantia da ordem pública. Perfeito? Bom, então, a par dessas críticas, né, que foram feitas aqui sobre a garantia da ordem pública, o que, né, a jurisprudência do STF, do STJ, tem entendido
Então, atenção, o que a jurisprudência do STJ e do STF tem entendido como garantia da ordem pública? Então, o STF e o STJ, ambas cortes superiores, elas têm entendido que, de fato, o juiz não pode utilizar o clamor público para fundamentar a prisão preventiva, que, de fato, o juiz não pode utilizar o apelo midiático ou o respeito das instituições para decretar a prisão preventiva. Mas, para a garantia da ordem pública, o STF e o STJ têm entendido dois elementos básicos. Primeiro, a reincidência do agente, ou seja, no caso concreto, se for verificado que o indivíduo é um indivíduo contumaz, que ele já foi preso por crimes graves outras vezes, que ele é reincidente, e a gravidade em concreto da conduta. Ou seja, existe uma diferença muito grande entre gravidade em abstrato para a gravidade em concreto. O que vem a ser a gravidade em abstrato de uma conduta? A gravidade em abstrato de uma conduta é aquela prevista lá no preceito secundário do tipo penal. Você, ao olhar um crime, você vê a conduta e a consequência penal. E aí eu exemplo para vocês. O crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Nós vamos ver lá, matar alguém, pena base 6 a 20 anos. Se for homicídio qualificado, 12 a 30 anos. Ok? Então, essa é a periculosidade em abstrato da conduta. Nós estamos falando do quê? Do crime abstratamente, a partir do seu preceito secundário ali, previsto no tipo penal. Já a gravidade em concreto, ela está relacionada ao modus operandi, a forma como o crime foi executado. Perfeito? Então imagine uma situação. Imagine que o indivíduo, ele é reincidente, então em crime doloso, em crime grave, ok? E ele, ao praticar esse crime, vamos supor então que ele mantém alguém em cárcere privado e ele exige uma determinada quantia em dinheiro e para constranger, para coagir os familiares a cederem aos seus pedidos financeiros, vamos supor então que ele corte um pedaço do dedo e mande para a família, que ele torture a vítima no cativeiro, que ele grave vídeos e mande para a família. Então veja que a periculosidade em concreto, ela extrapola aquilo que é inerente ao próprio tipo penal. Veja que a periculosidade em concreto, ela extrapola aquela periculosidade em abstrato prevista no preceito secundário do tipo penal. Logo, nessa circunstância fática, onde a periculosidade do agente ela salta aos olhos, o STJ e o STF têm entendido que sim, que nessas situações em que haja a comprovada periculosidade em concreto do agente, aí sim se justifica a prisão preventiva. Então, atenção, o STJ e o STF dizem que não é possível decretar a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, levando em consideração a periculosidade em abstrato. Mas, se o caso em concreto demonstrar que o indivíduo é perigoso, que o indivíduo é reincidente, é contumaz, e o crime que ele cometeu, além de ser grave abstratamente, a forma como foi cometida, ela extrapola os limites previstos no preceito secundário do tipo penal, aí sim estaremos presentes elementos justificadores da prisão preventiva com fundamento da garantia da ordem pública. Perfeito? Então, além de toda essa crítica, que de fato a garantia da ordem pública é um preceito vago, é um preceito indeterminado, é um conceito que nós não sabemos dizer no caso concreto que é ou não garantia da ordem pública, mas então o STJ está buscando estabelecer balizas conceituais, está então passando para nós o entendimento que quando for verificado no caso concreto a periculosidade do agente, da conduta, aí nós estaremos diante a garantia da ordem pública. Por quê? O STJ e o STF tem o seguinte, olha, estabelecer a liberdade desse indivíduo é um risco social, uma vez que ele já demonstrou a sua periculosidade. Ele já é reincidente, ele então cometeu um crime agora com
um requinte de crueldade, com uma periculosidade que exaspera aquilo que é comum do próprio crime. Então, nessas circunstâncias, a prisão preventiva se impõe. Perfeito? Então, por garantia da ordem pública, entendam essas considerações que foram feitas. Perfeito? Bom, seguindo, pessoal, o segundo fundamento previsto no artigo 312 é a garantia da ordem econômica. Perfeito? Bom, a garantia da ordem econômica, ele foi inserido, né, a alteração do artigo 312, ela foi inserida pela lei 8884 de 94, que seria ali a lei antitruste, certo? Então, foi inserido no Código de Processo Penal a garantia da ordem econômica para evitar a formação de cartéis, ou seja, olha, a atividade econômica desse indivíduo ela é um risco para a sociedade porque pode formar cartéis, vai prejudicar a economia, certo? Então, essa é a justificativa. Então, em tese, poderia o juiz decretar uma prisão preventiva para evitar que a liberdade do indivíduo causasse, né, um prejuízo econômico social. Então, para garantia da ordem econômica financeira nacional, enfim, decretada a prisão preventiva desse indivíduo. Esse fundamento ele é pouquíssimo utilizado, na verdade não há caso assim que esse fundamento é utilizado constantemente. Então acaba ficando que por muitas vezes quando há um risco à ordem econômica se utiliza o fundamento da ordem pública, mas a garantia da ordem econômica, apesar de ser um fundamento previsto no artigo 212, ele é pouco invocado, ok? Então basicamente isso. A garantia da ordem econômica então, que a liberdade desse indivíduo não coloque em risco a produção econômica, enfim, o funcionamento das instituições financeiras como um todo. Perfeito? Seguindo, então, o nosso terceiro fundamento previsto no artigo 212 então, a garantia, a conveniência da instrução criminal. Então, quando a gente fala em conveniência da instrução criminal, pessoal, nós estamos falando na tutela da prova, ok? Então, o artigo 312, aí quando fala que a prisão preventiva pode ser decretada para conveniência da instrução criminal, aqui nós estamos falando da necessidade da prisão para tutelar a prova, ou seja, para a conveniência da instrução criminal, nós estamos dizendo o seguinte, olha, a prisão desse indivíduo, ela é necessária para a garantia da instrução do processo. Porque se ele estiver solto, ele vai prejudicar a colheita de provas. Ele vai sumir com testemunhas, ele vai sumir com provas, ele vai colocar em risco a atividade investigativa a respeito desse fato. Então, para que o indivíduo não cometa esses fatos, para que ele não contamine as provas, para que ele não prejudique o processo, eu vou decretar a prisão preventiva. Então, veja, aqui estamos falando de uma prisão que é necessária para tutelar a prova no processo. Então, se eu prendo alguém preventivamente para tutelar o processo, nós estamos sim aqui, de fato, né, diante uma prisão aí instrumental. Então, veja, há necessidade da prisão porque, caso esse indivíduo continue solto, ele colocará em risco o processo. Então, vemos aí como acertada a prisão preventiva quando for verificado, no caso concreto, a existência então de perigo para o processo. Então estamos falando aqui de tutela da prova, perfeito? Então ela é empregada sempre que houver risco para a instrução, ou seja, quando for conveniente para a instrução processual. E vou citar alguns exemplos. O indivíduo, então, que está coagindo testemunhas. O indivíduo, então, que, por exemplo, tenta alterar a cena do crime. O indivíduo que tenta corromper o perito responsável por analisar eventual material colhido no local do crime. Então, todas essas atitudes do indivíduo voltadas a prejudicar o processo, né, a instrução processual, elas são justificadoras para decretar a prisão preventiva. E aqui um importante elemento, e aqui um importante comentário, pessoal, sobre o princípio da causalidade. Lembra que nós analisamos anteriormente? O princípio da causalidade e também aqui o fundamento
da prisão preventiva para a garantia da instrução processual. Veja, de acordo com o princípio da causalidade, uma prisão preventiva ela deve estar baseada em uma causa em concreto, ou seja, em um elemento contemporâneo, perfeito? Logo, imagine a seguinte situação: o juiz decreta a prisão preventiva do indivíduo porque há o receio que a liberdade desse indivíduo poderá prejudicar a oitiva de algumas testemunhas. Então, tem, por exemplo, 2 ou 3 testemunhas a serem ouvidas, e caso esse indivíduo esteja solto, há um perigo que há uma suspeita de que ele possa, de qualquer modo, procurar essas testemunhas para que elas mudem a sua versão no depoimento. Então, o juiz vai e decreta a prisão preventiva dele, desde que, logicamente, seja feito o pedido expresso. Aí, então, no curso do processo, essas testemunhas são ouvidas, ok? As testemunhas são ouvidas. E aí eu pergunto a vocês, existe a necessidade de permanecer a prisão preventiva desse indivíduo? Ou seja, uma vez que ele já foi ouvido, uma vez que as testemunhas foram ouvidas, ou seja, o que justificou a prisão preventiva daquele indivíduo foi o que? A necessidade de ouvir as testemunhas. E já que elas foram ouvidas, eu pergunto, existe a necessidade de mantê-lo preventivamente ainda? Existe necessidade? Então aí nós vamos estar diante do princípio da provisionalidade, né? O princípio da provisionalidade, que vai dizer o seguinte, olha, toda prisão cautelar ela é situacional, ok? Ela é situacional e ela se justifica somente enquanto durar a situação ou a circunstância fática que a originou. Logo, se o que originou essa prisão preventiva foi a necessidade de ouvir essas testemunhas, quando elas forem ouvidas, não tem mais a necessidade da prisão preventiva. Por quê? A situação fática que originou aquela prisão, ela cai por terra. É o que a gente vai encontrar lá do artigo 282, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Olha o que diz o artigo 282, lá no parágrafo 4º. Diz o seguinte, parágrafo 4º. Vamos lá, artigo 282, parágrafo 4º, diz o seguinte. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, parágrafo 5º, pessoal, do artigo 282. O juiz poderá, a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la sobre razões que justifiquem. Ou seja, o parágrafo 5º do artigo 282 diz para nós que o juiz pode revogar a prisão preventiva ou pode decretar a prisão preventiva quando surgirem ou deixarem de existir os fatos que justificaram aquela prisão preventiva. Então, nesse nosso exemplo que nós estamos falando aqui, para a conveniência da instrução criminal, caso, na decisão do juiz, ele diga que a prisão preventiva é necessária para ouvir a testemunha A, B ou C, e esse juiz, então, após ouvir as testemunhas A, B e C, mantém a prisão preventiva, há uma ofensa aí ao princípio, perfeito, ao princípio da provisionalidade, porque essa prisão preventiva não é mais necessária, perfeito, pessoal? Então, entendemos aí que o princípio da provisionalidade está diretamente relacionada ao fundamento da garantia da ordem pública ao fundamento da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. Então, já que a prisão se justifica para a conveniência da instrução processual, após então feita essa instrução, não há mais a necessidade da prisão preventiva desse indivíduo. E aí teremos, então, em tese, a ofensa ao princípio da provisionalidade. Ok, pessoal? Bom, seguindo aí, galera, o quarto fundamento do artigo 312 do Código de Processo Penal é o fundamento para a garantia da aplicação da lei penal. O artigo 212, caput, diz que o juiz pode ainda decretar a prisão preventiva para garantir, né, a aplicação da lei penal. Veja lá, quando houver prova da existência de crime, diz de autoria, cadê 212, para assegurar a aplicação da lei penal. Então, o artigo 212 diz o seguinte, olha, o juiz pode aplicar a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Então, quando falamos em aplicação da lei penal, é a lei penal em sentido amplo, sentido lato. Então,
A aplicação da lei penal é para garantir que a lei processual e a lei penal seja aplicada em caso concreto. E aí aquele clássico exemplo trazido pela doutrina. Imagine que o indivíduo, ele de certo modo, está planejando fugir do país. Né? Ele está ali, ele tem dupla cidadania, ele compra uma passagem aérea, e aí então ele vai viajar, ele pretende ele viajar. Então veja, se houver receio de fuga, o juiz pode decretar a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. Mas atenção, o receio de fuga, ele deve estar fundamentado em fatos concretos, ok? Deve estar baseado em fatos concretos. Ou seja, não pode o juiz cogitar, por exemplo, não, porque ele tem passaporte, ele vai fugir do país. Isso não é um fato concreto. Preciso ter, por exemplo, uma compra de passagem aérea, esse indivíduo está mandando dinheiro para o exterior. Então, esses elementos são fatos concretos que justificam a prisão preventiva como garantia de aplicação da lei penal, para evitar a fuga, a evasão desse indivíduo. Fora isso, não. É o que diz aí o parágrafo 2º do artigo 212. Que a decisão que decretar a prisão preventiva, ela deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Ou seja, o fundamento da prisão, ela deve estar alicerçada em fatos concretos. Então não pode haver uma suposição. Por exemplo, não pode o juiz dizer o seguinte: olha, decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para aplicação da lei penal, porque o indivíduo, se estiver solto, pode voltar a delinquir, porque ele pode fugir, porque ele pode ameaçar. Não. O juiz, então, deve estar baseado em fatos concretos. Olha, eu vou prender preventivamente para garantir a ordem pública. Por quê? Porque esse indivíduo, ele já é reincidente, é o terceiro crime cometido, o crime que ele cometeu é grave, ele extrapolou os limites do razoável, ele é um indivíduo que oferece um risco para a sociedade. Olha, eu vou mandar prender preventivamente para garantir a instrução criminal, porque ele é vizinho da testemunha A, B ou C. A testemunha, quando foi ouvida em inquérito policial, disse que teme pela própria vida. Então, veja, esses são elementos concretos que justificam a prisão preventiva. Não pode, então, o juiz fazer um exercício de futurologia, um exercício mediúnico de tentar imaginar, de tentar adivinhar situações que não existem. Então, a decisão deve estar baseada em fatos concretos. Olha, eu vou determinar a prisão dele porque ele vai fugir. Ele vai fugir porque foi decretada a quebra do sigilo bancário dele, ele está fazendo transferências para o exterior, ele está vendendo carro, apartamento, as coisas dele aqui no Brasil, ele comprou uma passagem aérea, ele vai fugir, então eu preciso prendê-lo. Ou seja, o juiz deve ter elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva. Se não estivermos requisitos concretos e contemporâneos, atuais, o juiz não pode decretar prisão preventiva. Bom, ainda sobre elementos atuais, importante dizer também que o juiz não pode, então, decretar prisão preventiva agora sobre fatos que ocorreram há muito tempo. E isso, e aí eu gosto de trazer sempre o exemplo, né, um lead case que foi tratado pelo STJ, foi o caso do ex-presidente Michel Temer. O que acontece? Foi decretada a prisão preventiva do Michel Temer pelo juiz federal do estado do Rio de Janeiro, foi pelo TRF2, foi decretado então ali a prisão preventiva do Michel Temer. A defesa então impetrou com habeas corpus no STJ, onde se dizia em tese que, olha, não há contemporaneidade entre os fatos que justificaram a prisão e a sua prisão agora. Por quê? Os fatos que justificaram a prisão ocorreram há 2, 3, 4 anos atrás. Então não tem como dizer que atualmente esses fatos eles são contemporâneos, eles são atuais. Então o parágrafo 2º diz que, olha, a decisão que decretar a prisão preventiva deve estar fundamentada em fatos concretos e em fatos atuais, contemporâneos. Perfeito? Então, finalizando aqui, pessoal, o último fundamento da prisão preventiva, como dito, é que quando ocorrer descumprimento de qualquer das obrigações impostas em outra medida cautelar. Então, além desses 4, o 5º fundamento, quando o juiz verificar que o indivíduo descumpriu uma medida cautelar anteriormente imposta. Perfeito? Então, finalizamos aqui
a análise do artigo 312, parágrafo 1º e 2º. Então, volto agora no próximo bloco, se tratando das hipóteses em concreta, onde o Código autoriza a prisão preventiva. Perfeito? Então, volto logo mais. Tchau, tchau.